Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as ações para dezembro segundo o mapa do dividendo inteligente, o MDI, trazido ali pela plataforma AGF+. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E hoje vou trazer aqui as ações de dividendos para comprar caso você queira, segundo a estratégia do dividendo inteligente. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento e essa estratégia, para quem está chegando agora, ela foi desenvolvida pelo Barsi. E ela consiste, em resumo, na compra de ações pagadoras de dividendos nos melhores momentos, evitando-se a alta nas cotações oriunda do quê? De um anúncio de dividendo. Porque historicamente as empresas, quando anunciam que vão pagar determinados proventos, diante do efeito clientela dessas ações pagadoras de dividendos, os acionistas, os investidores correm comprar essas ações para receber os seus proventos. E aí ocorre a alta, porque está havendo um aumento da demanda por essas ações. Só que essa alta prejudica o investidor de longo prazo que visa comprar as ações o mais barato possível a fim de ter um dividend yield on cost bem grande. Então como que você evita essa alta? Comprando as ações antes que ocorra o anúncio do pagamento do dividendo. E como que você sabe isso? Através do dividendo inteligente. Basicamente consiste em você mapear historicamente quando as ações pagadoras de dividendos costumam anunciar os seus proventos, bem como seu pagamento, e aí você compra antes que isso aconteça, um mês antes, semanas antes. Por exemplo, BB Seguridade costuma anunciar e pagar nos meses de fevereiro e agosto. Logo, para evitar a alta que pode ocorrer nas ações de BB Seguridade nesses meses, você compra antes. Então, ao invés de comprar as ações em fevereiro, você compra em janeiro. Ao invés de você comprar em agosto, você compra em julho. Assim, você evita a alta nas ações. Significa que isso é infalível? Não significa. Pode acontecer das ações subirem antes que isso aconteça. No entanto, o Barsi percebeu que a tendência é você evitar a alta dos preços. Maiores detalhes eu deixo aqui nesse artigo Dividendo Inteligente, que está lá no meu site Mirai Invest. Então vamos aqui à plataforma AGF+, trazer aqui só as principais ações pagadoras de dividendos, porque dezembro é um mês atípico do ano em que as empresas costumam, a maioria delas, anunciar proventos em dezembro, mas vou focar apenas aqui nas principais pagadoras de dividendos. E começando aqui pelo setor bancário, temos o que? O Banco ABC. Código em bolsa ABCB4, costuma aqui anunciar um provento em dezembro, então você compra em novembro, lembrando que não é nenhuma recomendação de investimento. O Banco ABC hoje está cotado ali a R$20, teve uma valorização muito alta nos últimos 12 meses, 37,66%. Eu estava de olho no banco, ele possui margens excelentes, não possui risco da pessoa física, por isso é um banco bem resiliente. Estava de olho aí para pegar nos R$14, R$15, mas acabei perdendo toda essa valorização. O PL do banco está em 6 vezes lucro, a sua relação preço-valor patrimonial perto do valor contábil, mas ainda está abaixo, tá? Abaixo de 1 é desconto. O dividend yield 6,29%, mas estava bem maior. O dividend yield acontece que acabou subindo muito a ação, quando sobe muito, o dividend yield cai. Vale ressaltar que o Banco ABC, dentre os bancões de bolsa, é um dos mais baratos, mesmo com toda essa subida, e também é um dos que paga mais dividendos. Olha, o dividend yield dele é superior ao do Itaú, Bradesco, BTG, obviamente, só perde para o Banco do Brasil e Santander, mas em questão de preço perde apenas para o Banco do Brasil. E vale ressaltar ali que é um banco small cap, de menos de 5 bilhões de reais de valor de mercado, sendo uma empresa aí bastante rentável e que fica no meu radar. O segundo banco da nossa lista é o Bradesco. Vou pegar aqui apenas as ações ordinárias de Bradescão, BBDC3. Ao contrário do Banco ABC, o Bradesco está caindo, 2,83% nos últimos 12 meses. O PL do banco não está alto, abaixo de 10 aqui, historicamente acaba sendo um preço descontado com o Bradesco, está negociando próximo do valor contábil, algo raro também com o Bradescão. O dividend yield é baixo porque o Bradesco prefere bonificar e fazer recompras do que distribuir dividendo. Inclusive, esse foi um dos motivos pelos quais o Barsi vendeu o Bradescão. Como vocês podem perceber aqui no histórico de Bradesco, o PL do Bradesco geralmente fica acima de 10 vezes lucro. Só nesses dois últimos anos aí, 2021 e 2022, que está ali na casa dos 7 vezes lucro. Sendo que historicamente o Bradesco infelizmente não deu tanto retorno quanto se esperava. Você percebe aqui que ele perdeu para o IDIV, que é um índice de dividendos, que teve um retorno aí nos últimos 10 anos de mais de 117%. Enquanto o Bradesco deu um retorno de 25%. Por isso tem uma pequena posição no Bradesco diante da sua eficiência, é um dos bancos com os melhores ROIs aqui da nossa bolsa. Contudo, você precisa estar ciente que ele não é um banco pagador de dividendos. Se você gosta das bonificações, então Bradesco
este sim pode ser uma boa opção para a sua carteira. O próximo banco da nossa lista é o Banrisul, com código em bolsa BRSR6. O Banrisul é um dos bancos mais baratos aqui da bolsa, negocia uma relação preço-valor patrimonial de 0,5, o dividend yield segue elevado, ele está com um payout ali de 50%, que é um payout bem elevado para bancões. O PL do banco, 5 vezes lucro, teve uma valorização de 9% nos últimos 12 meses. O preço médio ali em Banrisul é de R$10 e ele está cotado a 11. O Banrisul, abaixo dos R$11, é um preço interessante, mas acima já começa a não ficar tão interessante assim, porque ele é um banco que historicamente não entrega tanta rentabilidade. Seus resultados não são tão elevados quanto dos demais bancos. Por isso, só vale a pena colocar Banrisul pensando em preços muito descontados, a fim de conseguir um dividend yield elevado e assim compensar colocar o banco na sua carteira. Veja só, ele tem um crescimento muito pequeno de receitas e sequer cresce os seus lucros. Além de tudo, o ROI dele não é tão elevado assim, e as margens do Banrisul também são baixas se comparadas com as dos demais bancões. De qualquer forma, ele segue descontado. Se você pegar aqui o PVP histórico do banco, costuma se aproximar do valor contábil até superar o valor contábil, como 2019 e 2018. E atualmente ele está negociando na metade do valor contábil. Isso aqui é um enorme desconto. Mas muito cuidado para não olhar apenas para o PVP. Ele é só um indicativo de desconto. Você precisa olhar para o conjunto de indicadores e também olhar para a qualidade da empresa. E o próximo banco da nossa lista é o Santander. Aqui as ações mais líquidas, que são as Units, SAMB11, está negociado ali no seu valor contábil, um PL de 7,5 vezes lucro, está descontado, dividend yield ficou elevado, mais de 10%, está sofrendo uma desvalorização nos últimos 12 meses. Se você pegar aqui nos últimos 5 dias, Santander caiu mais de 6%. Teve esse tombo aqui nas ações. Por quê? Por conta da publicação de seus resultados, que vieram mais fracos aqui, com provisões em ascensão, margens mais apertadas, expansão da carteira de crédito com pessoa física, e aí o lucro líquido foi de 3,12 bilhões. Isso representou uma queda de 28% na comparação do mesmo período do ano passado. De qualquer forma, mesmo com toda essa queda, o banco já percebeu uma estabilização do índice de inadimplência com pessoa física, então a tendência é que ele não continue aumentando e assim o banco não precise aumentar ainda mais as suas provisões. Por isso, fiz aportes em Santander, ele anunciou ali dividendos de 1,7 bi agora em outubro e o mercado espera então mais um anúncio em dezembro. É um banco que historicamente paga muito dividendo e com bastante regularidade. Por isso compõe uma carteira previdenciária. Ele também ali está com indicadores descontados em relação ao seu histórico, sendo que seu dividend yield é o mais elevado dos últimos anos aqui, como você percebe no histórico do banco. E passando-se aqui para o setor de bens industriais, máquinas, equipamentos, o que nós temos? Vou trazer aqui para vocês a MAHLE Metal Leve. Código em bolsa LEV3. A MAHLE Metal Leve, para quem não conhece, é uma companhia que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos. Então ela é uma produtora, então está no setor industrial, de motores para veículos. Ela atua também não só na fabricação, mas também na reposição, no mercado chamado aftermarket. É a melhor companhia desse segmento aqui no Brasil, ostenta ali um dividend yield de 16%, bem elevado, mas é um dividendo não recorrente, então muito cuidado, historicamente ela não paga tanto dividendo assim, negocia uma relação preço-valor patrimonial de 2 vezes, o PL de 6 vezes lucro, está ostentando uma desvalorização de 17% nos últimos 12 meses. É um mercado muito cíclico, a gente sabe que a tendência à desaceleração do mercado automotivo, que praticamente chegou numa bolha, tanto que os carros usados ali chegaram a se valorizar nos últimos 2 anos. De qualquer forma, historicamente, o PL da companhia é bem superior a 6 vezes lucro, como você percebe aqui nesse histórico. Já o PVP da companhia costuma ficar nessa média mesmo. Só que o dividend yield subiu muito forte, então você percebe aqui que o dividend yield não é tão elevado nos anos anteriores. Então espere no máximo 5-6% de dividend yield em MAHLE Metal Leve, sendo que as suas margens cresceram nos últimos 2 anos, bem como seu ROI, que está bastante elevado desde 2021. E o endividamento da companhia sempre foi baixo, tá? Então isso aqui é um ponto interessante para a MAHLE Metal Leve. E é uma empresa do setor de tecnologia, investe muito em tecnologia, é uma excelente companhia e por isso colocamos aqui na nossa carteira Fisher, estamos perdendo 2,86% em MAHLE Metal Leve. Sendo que é uma companhia aí, ó, que está dentro dos filtros aqui do investidor buy and hold, empresa que nunca deu prejuízo, é uma boa pagadora de dividendo, a dívida é inferior ao seu patrimônio, a empresa apresenta bom crescimento nos últimos 5 anos, ela tem mais de 5 anos de bolsa para evitar empresas com IPO recente. Então, é uma companhia aqui que segue aqui com nota quase 100 dentro aqui
da plataforma Investidor 10. Mas, de novo, possui dividendos voláteis, que tiveram ascensão a partir de 2016. Aí tá vindo uma crescente. Mas cuidado, eu colocaria MAHLE Metal Leve mais pensando numa carteira de oportunidades, apesar de ser uma empresa que paga dividendo. E a próxima ação dessa lista, ainda do setor industrial, é a YOSHIP Maxion, com código em bolsa MYPK3. A Maxion atua no setor de rodas automotivas, também está com dividend yield elevado, então você percebe que esse setor está pagando muito dividendo no momento, setor automotivo. O PVP dela é de 0,54, um enorme desconto em relação ao valor contábil, e negocia 3 vezes lucro. É uma empresa que historicamente negocia próxima do valor contábil, agora chegou num patamar muito baixo de preço. Seu dividend yield também está fora da curva, você percebe que no histórico não chega a 11%. As margens desse setor são mais baixas, apenas 4, 5%, então o setor mais competitivo, só que ela é a melhor do setor e o endividamento da companhia está controlado, tá? No entanto, ao contrário da MAHLE Metal Leve, a companhia já apresentou prejuízo, por isso que tem uma nota 70 aqui de 100. Prosseguindo aqui, ainda vou trazer aqui para vocês Indústrias Home, que agora é só Home, código em bolsa Home 3. No caso de Home, o último provento que foi anunciado aqui foi em setembro, a companhia pagou um provento em outubro, então se espera mais um provento agora para dezembro. Ela também anunciou recentemente uma bonificação de 10%. A Home, nos últimos anos, tem anunciado ano a ano bonificações e paga dividendo. Então, na minha opinião, uma companhia que sabe valorizar o acionista, paga tanto dividendo quanto bonifica. Tem um dividend yield ali próximo da média do Ibovespa. Negocia uma relação preço-valor patrimonial de 1,25. PL, 6 vezes lucro. Está aí com uma valorização de 5% nos últimos 12 meses. No pós-bonificação, ela acabou se valorizando bastante, porque ela estava negociando ali nos 13, 14 reais. É uma empresa que começou a negociar a múltiplos um pouco maiores aqui de valor patrimonial, como você percebe aqui, nesses últimos anos, porque a companhia passou por um turnaround muito bem sucedido e hoje é uma companhia que é comparada ali a uma pequena VEG, por isso mantém na minha carteira, não é nenhuma recomendação, sendo que é uma empresa aí que entregou muito retorno nos últimos 10 anos, quase 500%, superando inclusive ali o IVVB11, viu? É uma empresa em forte crescimento, que mesmo crescendo está conseguindo pagar dividendo, sendo aí uma small cap de apenas 1,2 bilhão de reais. Pulando isso aqui para o setor de construção civil, temos Eternit, tá? Costuma anunciar um provento aqui em dezembro, Ether 3. A companhia voltou a pagar dividendos após muitos anos, está com um dividend yield bem interessante de 8%, cotada a R$11, uma desvalorização de 17%, negociada próxima do valor contábil e com PL de quase 3 vezes lucro. A companhia que está bem descontada, mas é um setor mais complicado, mais arriscado, só que o Barça aumentou posição em Eternit no corrente ano. A companhia está conseguindo mostrar bons resultados e nos últimos 3 anos finalmente conseguiu dar lucro. Anos anteriores estava dando prejuízo pela proibição do amianto. Hoje o PVP da companhia está bem abaixo dos últimos 2 anos e o dividend yield está bem acima. E as margens da companhia, apesar da inflação, estão conseguindo se manter acima de 20%. Então a companhia, na minha visão, apesar de estar no setor mais arriscado, demonstra eficiência. É uma companhia que segue no meu radar, mas para a carteira de oportunidade, muito embora ela pague sim dividendo. Aqui dentro do setor elétrico temos CEMIG e Copel, que costumam anunciar aqui em dezembro. CEMIG, que está ali com um dividend yield bem elevado, 14%. A companhia fez bonificações no corrente ano, da ordem de 30%. Está com PL ali de 8 vezes lucro. Não está tão descontada assim. O PVP pouco acima de uma vez o seu valor patrimonial. Em anos anteriores a 2019, ela negociava acima de 10 vezes o lucro, então ela não está exatamente cara, mas também não está uma barganha. O seu PL em 2021 estava mais baixo, porque ela não precisou fazer as provisões para devolução aos usuários do serviço público, algo que está acontecendo com o CEMIG, Copel, é setorial. É uma companhia que eu mantenho em carteira, está ali muito bem gerida em Minas Gerais, começou a apresentar resultados satisfatórios a partir de dezembro do ano passado, final do ano passado, mas por enquanto pretendo não aumentar posição, prefiro focar em Copel, que é a companhia mais eficiente. Sendo que o último provento anunciado por CEMIG terá como pagamento o ano que vem, então CEMIG acaba não entrando tanto na estratégia do dividendo inteligente, já que ela anuncia em um ano e paga no outro, de tal forma que não há por que as pessoas correrem comprar CEMIG para receber dividendo. Já a Copel, que é a outra ação dessa lista, que acabou disparando, está acumulando uma valorização de 21% nos últimos 12 meses, o PL quase 6 vezes lucro, está quase negociando seu valor contábil, dividend yield de quase 9%. Ela disparou aqui porque, apesar das provisões no segundo trimestre de 2022, a companhia recentemente anunciou excelentes dividendos e veio o rumor de privatização da Copel. E esses dividendos, que ainda não foram aprovados, mas
certamente o serão, é uma proposta de quase R$ 1 bilhão em juros sobre capital próprio, dando um yield aí de 4% aproximadamente em um pagamento. E aí, segundo o mapa do dividendo inteligente, pode ser que a Copel anuncie mais algum provento em dezembro, mas certamente será para pagamento no ano de 2023. E ainda no setor elétrico temos aqui a Engie, que é uma companhia mais cara, uma das mais caras do setor elétrico, negocia um PVP de 4 vezes o valor patrimonial, também está dentro da nossa carteira Fischer, mas com uma rentabilidade negativa. Dividend yield, a média é de 6% em Engie, você não pode esperar algo superior a isso. O PL 18 vezes lucro, por isso que a companhia não consegue subir. Ainda assim, está apresentando uma pequena valorização nos últimos 12 meses. Historicamente, o PL da Engie é alto, não tem o que fazer. Uma companhia boa costuma negociar a PLs mais elevados. Mas será que esse PL se justifica? PL de 12, 17, 11, você tem que olhar para a taxa de crescimento da Engie. E a taxa de crescimento tem sido baixa nos últimos anos. Então, na minha visão, não se justifica um PL tão alto assim. Tem uma companhia que é cara assim. A próxima ação da lista aqui, Energias do Brasil, dividend yield elevadíssimo, a companhia tem apresentado resultados satisfatórios e crescentes, uma companhia em forte crescimento, negocia próximo do valor contábil, PL de 5 vezes lucro, se valorizou bastante nos últimos 12 meses e a companhia vem apresentando um crescimento similar à Alupar, só não tem em carteira porque já tem Alupar, mas Energias do Brasil é uma empresa que segue no meu radar. Dentro do subsetor de transmissão de energia elétrica temos Taesa e também Transmissão Paulista. Taesa é uma ação que há algum tempo já não está mais uma grande barganha, ainda assim seu dividend yield segue elevado. PL, na verdade, está ali em 7 vezes lucro, se valorizou 20% nos últimos 12 meses, PVP de 2 vezes o valor patrimonial, ali na casa dos R$40, como já vem acontecendo há algum tempo. Uma ação que oscila muito pouco, já que é uma ação de dividendo, não de especulação. Anunciou aqui seu último provento bastante elevado em agosto, é esperado um novo provento em dezembro. Já a Transmissão Paulista, 0% de dividend yield para 2022. Esse dividend yield aqui considera o último trimestre do ano anterior. Então, na verdade, ela não pagou nada nesse ano. Fez um pequeno pagamento ali, mas foi bem baixinho. A companhia no terceiro trimestre apresentou um resultado interessante, se beneficiou da queda do IPCA. Ela já declarou no ISA Day que vai pagar algum dividendo, mas provavelmente será o mínimo previsto no estatuto. Então não espere bons dividendos para a Transição Paulista no corrente ano. Ela pode anunciar em dezembro ou até mesmo aqui em novembro um valor que seja bem baixinho. Pulando-se aqui para as holdings, vou trazer apenas Bradespar, que anunciou aqui um provento já em outubro, tá? Então é muito difícil que anuncie mais algum provento Bradespar, que vem sofrendo desvalorização bem forte nos últimos 12 meses, mais de 40%, isso por conta da Vale, que também vem caindo bastante. E aí o PL da companhia fica aqui negociado a menos de 2 vezes lucro, próximo do valor patrimonial, com esse dividend yield aqui, que considero o ano passado que foi excepcional, muito alto. Mas você pode esperar em Bradespar, nessas cotações aí, que eu considero aí bem interessantes, algo em torno de 8, 9, 10%. Aqui no setor de mineração e siderurgia temos os Usiminas. Os Usiminas que também está caindo bastante, também está caindo 40%. O PL também está bem descontado, mas isso aqui tende a aumentar porque os resultados do terceiro trimestre foram baixos, mas acima das expectativas do mercado. Esse dividend yield tende a cair principalmente porque as vendas de Usiminas cairão no quarto trimestre, como ela mesma já projetou, e a companhia segue aí negociada a um PVP de 0,4. Historicamente, esse PVP aqui, ó, 0,4 está muito baixo. E a gente percebe que, na minha visão, o mercado está exagerando contra os Usiminas. Por isso estou comprando aos poucos, aportando aos poucos em Usiminas, mas finalmente cheguei na minha gestão de risco, então vou deixar a ação parada na minha carteira aguardando os próximos resultados. É uma ação que você coloca na carteira de oportunidade, afinal esses dividendos aqui também são não recorrentes. Aqui dentro do setor de gás natural, o que nós temos? Comgás, que anunciou ali já um dividendo, então provavelmente não vai anunciar nada em dezembro. Acabou de anunciar, na verdade. Ela publicou um aviso aos acionistas de um dividendo bilionário, que em outubro, 1,1 bilhão de reais em dividendos, 9,34 por ação. Comgás negocia ele a 120 e tantos reais, tá com um dividend yield bem elevado e vai seguir elevado, mas negocia um PVP de 13 vezes o valor patrimonial. Então esse PVP aqui de Comgás é complicado, viu? Só que historicamente o PVP é elevado mesmo, mas antes era bem mais baixo. E ela negocia também APLs aqui bem elevados, então também não é uma ação barata, por isso fico de fora apesar dos elevados dividendos, não é nenhuma recomendação. Ainda temos Cosan, que pode anunciar algum provento aqui em dezembro, é uma ação que eu recentemente coloquei na minha carteira, não é uma pagadora de dividendo, faz parte da carteira de oportunidades, só que hoje sofreu uma desvalorização forte, principalmente por conta da recente aquisição de Vale, e aí eu aproveitei a oportunidade para comprar. Estava aguardando o Cosan chegar abaixo dos R$17, que era o meu preço de entrada, e aí finalmente entrei. Hoje negociada a 6 vezes lucro, isso é muito abaixo do
histórico de Cosan, como você percebe aqui, que sempre é acima de 10 vezes lucro. Até o PVP da companhia, abaixo de 2 vezes o valor patrimonial, também está bem abaixo da sua média histórica. E para finalizar aqui a nossa lista, temos no setor de saneamento básico a Sanepar, que é a melhor companhia de saneamento básico entre as estatais negociadas em bolsa. Tem um dividend yield ok de 6%, não espere um dividend yield muito alto em Sanepar. Ela está se valorizando um pouquinho nos últimos 12 meses, mas é uma companhia que está andando de lado nos últimos 3 anos. De qualquer forma, é uma empresa que está negociando ali a múltiplos mais descontados, se você comparar aqui com 2020 para trás. O dividend yield dela não está baixo, considerando o seu histórico. Ela está conseguindo manter a sua margem, apesar das dificuldades com a inflação que a companhia tem enfrentado nesse ano. É uma companhia que é pouco endividada, apesar do setor necessitar de bastante investimentos, por isso também é uma empresa que mantém em carteira, apesar de o setor de infraestrutura no Brasil ainda precisar de muito investimento e muito crescimento. Mas é uma companhia que está no setor perene, então na minha visão vale a pena ter uma pequena posição ali, não muito grande, nesse setor, e aí preferi Sanepar, porque é uma companhia muito mais consistente do que, por exemplo, Copasa. Essa é a minha visão pessoal, não é nenhuma recomendação. Mas já vai deixando aqui nos comentários quais das ações desse vídeo você possui em carteira ou pretende comprar. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Ambra Investing. Até o próximo vídeo. Fui!